Graça e paz, irmãos, em nome de Mashiach, Yeshua, nosso Senhor, Juiz, Salvador, do Pai, Yod-Heh-Vav-Heh, YHWH, né? Por meio do Espírito Santo, todos nós somos unidos em Cristo, nosso Messias. Hoje eu quero falar um pouco sobre Messias, sobre Mashiach. Quero pegar algumas passagens que Paulo ele escreveu. Então hoje nós vamos falar especificamente de Filipenses capítulo 2 e de Colossenses capítulo 1. Uma conversa aqui sobre o nosso Mashiach, sobre Jesus, tá? Aqui nós estamos no capítulo 2 de Filipenses, ok? Nós vamos fazer aqui a leitura dele, ok? De alguns versículos. Olha aqui, começando aqui, bem aqui no verso 5. Diz assim: Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo exorta ali os filipenses a ter o mesmo sentimento que também esteve em Jesus Cristo, tá? Qual que é o sentimento que teve em Jesus? Olha aqui. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, tá? Vamos pegar aqui a Bíblia Ara e vamos ver o significado dessa palavra, tá? Essa aqui que é a palavra. Começar por baixo, fazer um começo, iniciar, vir a, portanto, estar lá, portanto, estar à mão, estar. Então Jesus, estando em forma de Deus, tá? Ó, estar, o terceiro ponto lá, tá vendo? Você consegue ver aí, né? Então Jesus, estando na forma de Deus, ou iniciando-se na forma de Deus, aqui a palavra grega, né? Morphe, tá? É uma palavra que nós até usamos ainda a raiz dela hoje, até no português, né? Morfologia, né? Está ligado com forma, a forma pela qual a pessoa ou coisa é percebida pela visão, aparência externa, certo? Então, aqui o texto está dizendo que Jesus existia na forma, na morfe, na forma de Deus. Então, a forma de Jesus era a forma de Deus, certo? Presta atenção. Aqui não está falando que Jesus Cristo era o Deus Pai. Aqui está falando que Jesus Cristo existia, né? Existia na forma de Deus, certo? Então aqui, olha, nos traz a ideia da pré-existência de Jesus, tá? Aqui está falando de Messias. Paulo está falando de Jesus Cristo existindo na forma de Deus. Por que pré-existência de Cristo? Porque esse é um conceito que tem que ser entendido na base das Escrituras. Porque algumas pessoas têm dito que Jesus Cristo não existia antes, né, de nascer no mundo. Só que aí não tem como você entender esse texto. Por quê? Porque esse texto diz claramente que ele existia, ele estava na forma de Deus. Então, ele estava na forma de Deus quando? Se ele não existia antes. Ok? Se ele estava na forma de Deus quando ele veio como homem, então ele não era humano. Então, o resgate dele não valeu. Só que aqui, ó, nos mostra exatamente o que aconteceu. Ele estava na forma de Deus e ele não julgou como usurpação, tá? Vocês devem lembrar aquela novela Usurpadora, né? Que toma o lugar da outra. Lembra? Muito conhecida essa novela, né? Usurpação significa o ato de pegar pela força, roubo, algo tomado pela força ou o ser apanhado. Saque por julgar algo, um prêmio, algo para ser apanhado ou para ser agarrado firme, retido. Quer dizer, Jesus ele não apanhou à força, certo? A igualdade com Deus. Olha aqui. Não julgou como usurpação ser igual a Deus, certo? Aqui, olha, Paulo está dizendo para nós, explicando, que embora ele existisse na forma de Deus, certo? Forma, a forma pelo qual ele era percebido. Então os anjos percebiam o filho como o pai, né? É o filho do pai. Então, tal pai, tal filho. Então eles percebiam Cristo como Deus também, né? Filho do Deus vivo. Essa era a percepção que os anjos tinham de Jesus. Embora ele existisse nessa forma, de quem? De Deus,
Ele não julgou. Ele não julgou. Ele não concebeu. Ele não teve em conta. Ele não considerou uma usurpação. Ou seja, tomar a igualdade de Deus à força. Ou seja, querer ser igual a Deus. Isso nunca passou na mente do Senhor Mashiach. Nunca passou na cabeça de Mashiach ser igual ao Pai. Nunca. No sentido de competição, tá? Claro que ele quer ser igual ao Pai nos atributos, né? Na bondade, no amor, na paciência, na sabedoria, no conhecimento. Então, quem não quer, né? Todos nós queremos ser iguais a Deus. Temos que imitar a Deus, né? Somos filhos dele, queremos ser iguais a ele. Um filho olha para o pai, né? E tem o exemplo do pai, ele quer ser igual ao pai, ele imita o pai, ele imita o jeito do pai falar, ele imita a veste do pai, né? Um filho que tem honra do pai, orgulho do pai, ele vai querer imitar o pai. Então Jesus, ele sempre imitou o pai, mas ele nunca teve o objetivo de querer usurpar o lugar do pai, entendeu? Aqui está claro. Ser igual a Deus. Antes, quer dizer, entretanto, veja bem, uma objeção, uma exceção, uma restrição. Antes, olha só, isso aqui é uma interseção, uma restrição. Introduz uma transição para o assunto principal. Então, olha só, isso daqui, olha, está querendo dizer o seguinte: Jesus, ele existia na forma do Pai, na forma de Deus. Quer dizer, então Deus tem uma forma, uma aparência, certo? Deus, ele tem uma vamos dizer assim, substância, né? Eles gostam de falar substância, né? Algumas pessoas gostam de falar. Ele tem uma aparência, Deus tem uma aparência. Embora nós não conseguimos ver a Deus agora, as criaturas que vivem com ele lá nos céus se apercebe de onde ele está, certo? Quando os apóstolos, os profetas tiveram visão de Deus, eles viram um ser poderoso sentado no trono. Então ele tem uma forma, certo? Uma forma física. Deus é espírito, mas ele tem uma forma, certo? Porque nós não entendemos direito o que é espírito, tá? A gente acha que espírito é uma energia sem forma. Não é bem isso, certo? O espírito em si, o vento que respiramos, é uma energia sem forma. Mas os espíritos seres, todos eles têm uma forma. Tem um morfo, tem uma forma em qual eles se apresentam e são percebidos por outra criatura inteligente, certo? Tudo no mundo interage, gente. Tanto no mundo físico quanto no mundo celestial, que nós chamamos de espiritual, né? Então, tem uma relação, né? Tem uma correlação, tem uma codependência, né? Tudo é feito por codependência e correlatividade. Por exemplo, nós dependemos do Sol. O Sol, ele rege nossas vidas. Então, do mesmo jeito, lá nos céus, né, existe coisas lá que regem a vida dos anjos, certo? E todos eles têm que ter essas mesmas experiências. E eles se percebem uns aos outros como seres. E eles conhecem a forma uns dos outros, sabem os nomes, tudo isso. Mesma coisa como esse mundo, mas num outro acima de nós, chamado céus. Então, antes, quer dizer, uma interjeição, uma restrição aqui, ou uma objeção. Qual que é essa objeção? Em vez de ele querer ser igual a Deus, ou usurpar o lugar de Deus, veja que aqui no texto de Coríntios fala, aqui no texto de Coríntios fala, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então, olha aqui, Cristo é a imagem de Deus. Por quê? Porque Cristo é o Filho de Deus. Isso é muito comum até na criação. Deus já fez assim para nos mostrar uma verdade por trás de todas as verdades, que é Ele e o Filho dele, né? É muito difícil, né, um filho não parecer com o pai, certo? Ou com a mãe, né? Um dos dois. É muito difícil. Vai ter traços. Esse DNA aí, né, que Deus colocou no ser humano, para que os filhos e os pais se pareçam, tenham traços equivalentes, talvez são diferentes, mas você consegue sempre ver ali uma igualdade, um traço parecido, uma mão parecida, um lábio parecido, um nariz, um olho, uma boca, um trejeito, né? E às vezes isso até é herdado para os netos, né? Às vezes os netos puxam mais alguns trejeitos dos avós e assim por diante. Então tem características físicas que são bem claras na descendência do ser humano.
E isso também está sendo dito aqui, que no texto de Coríntios, que Jesus é a imagem de Deus, ou seja, Deus ele tem uma forma, certo? Uma forma física num sentido diferente do nosso. E Jesus também ele tem esses atributos parecidos, né? Que ele é a imagem de Deus, é a mesma coisa. É como se você estivesse vendo o próprio Deus, tá? Quando você olha para Cristo, Mashiach, é como se você estivesse vendo o Pai em toda a sua plenitude. Ele está dizendo o quê? Pode ser fisicamente, falando das características físicas, né? Claro que o Jesus homem, ele herda as características físicas de Maria, né? De Davi, né? Da linhagem de judeus, né? Então ele vai ter uma característica física ali de humano, né? De ser humano. Mas a característica dele como ser, né? O modo dele pensar, o modo dele ver a vida, o modo dele agir e interagir com os seres vai equivaler basicamente a como o Pai faria, certo? É como se Deus estivesse aqui. Porque é exatamente, e Jesus é uma imagem de Deus, ou seja, ele é uma cópia perfeita do Pai, né? Ele é imagem e semelhança do Pai, certo? Como Sete era a imagem e semelhança de Adão, era muito parecido com Adão, Sete. Então, do mesmo jeito, Jesus também ele é a imagem de Deus, como diz aqui no texto de Coríntios, é a imagem da forma de Deus. E ele não julgou a usurpar a posição de Deus, mas ele mesmo se esvaziou. Ele mesmo, a si mesmo, antes, a si mesmo esvaziou, certo? Ele mesmo, a si próprio. Ele mesmo se esvaziou, certo? Por que está falando aqui esvaziou? Primeiro, esvaziar, tornar-se vazio. Aí fala de Cristo, que abriu a mão da igualdade com Deus ou de forma de Deus. Né? Na verdade, não tem igualdade com Deus, tá, gente? Esse negócio de igualdade com Deus aqui não existe. Jesus ele não é igual, não tem igualdade com Deus, né? No sentido de ser igual em sabedoria, poder e ciência. Não tem. Jesus não tem essa igualdade. Ninguém tem essa igualdade. Deus, o Pai, Yod He Vav He, ele é superior a todos. Ponto. Jesus é o filho dele, o filho que saiu dele, né? Embora os outros seres foram criados através de Cristo, né? Jesus foi o único que saiu do Pai, foi gerado pelo próprio Pai. O Pai o gerou como uma mãe gera um filho, né? A Bíblia lá em Provérbios fala que ele surgiu com dores de parto, né? Com dores de parto. Então, ele saiu de Deus, tá? O processo é parecido com o da mulher com o filho. Então, Deus, o Pai, ele é maior que o Filho, né? Aí, ele é maior que o Filho em que sentido? Primeiro, no sentido de que ele sempre existiu por todas e todas as eternidades. Ele nunca morreu e nunca morrerá. Jesus passou 3 dias morto no coração da terra, como diz o texto do sinal de Jonas, certo? Olha, veja bem, eu não estou diminuindo aqui a divindade de Jesus, tá? Para quem não entende o que eu estou falando, né, e pode confundir, eu não estou falando que Jesus não é Deus. Eu estou falando que ele é Deus, porque ele nasceu de Deus. Então, ele não pode ser macaco, ele não pode ser elefante, ele não pode ser cabrito, ele não pode ser ovelha, ele não pode ser outra coisa a não ser Deus, tá? Ele também não pode ser um anjo, no pleno sentido da palavra. Por quê? Porque ele nasceu de Deus, então ele é Deus também, filho de Deus, né? Os anjos foram criados, então eles não se reproduzem, certo? Não se reproduzem eles mesmos, lá em cima. Não se reproduzem. Deus criou cada um deles com Jesus. Alguns vieram na Terra e se reproduziram, mas aí já é uma nova criação, um assunto para uma outra conversa. E Jesus, né, ele saiu do Pai, ele nasceu de Deus, certo? Então é por isso que ele é Deus, porque o Pai, que é Deus, teve um filho que também é Deus, da mesma espécie, tá? Da mesma espécie. Da mesma espécie. Só que a diferença é que o Deus Pai, ele é pai, e o Deus Filho, ele é filho, entendeu? O filho, ele tem que ter nascido. Nascido de quem? Nascido do pai, ou dos progenitores, tá? Na natureza você vê aí criaturas que não precisam de macho e fêmea para se reproduzirem, né? A Bíblia não, a ciência mostra isso. Criaturas que geram outras criaturas sem precisar de um par, né? Então, Jesus ele veio de Deus, né? A Bíblia fala isso, foi gerado por Deus.
e por isso também ele é Deus, que ele é filho de Deus. Mas ele teve um começo, tá? Jesus teve um começo. Por que Jesus é eterno? A Bíblia fala que Jesus é eterno, né? A Bíblia fala isso. Por que Jesus é eterno e mesmo assim ele teve um começo? É simples, porque a eternidade, né, do que a Bíblia está falando, sobre os tempos que a Bíblia fala, a palavra muitas vezes usada ali é olam, certo? Olam. Olam significa um tempo determinado, indeterminado, né? Um tempo que nós não sabemos a duração dele, certo? Então existe tempos indeterminados para tudo. Quer dizer, não sabemos o ciclo completo, mas Deus sabe totalmente esse ciclo, todas as datas, todas as coisas. E o tempo para nós é regido com o Sol, a Lua e as estrelas. Gênesis, quando vai falar sobre a criação, capítulo 1, ela fala que Deus criou os dois grandes luzeiros e as estrelas para servirem de sinais para tempo, data e época. Então, a forma em que nós percebemos tempo debaixo do sistema que nós vivemos, né, do mundo que nós vivemos, aonde o Sol ele tem o giro, né, 365. Eles falam na ciência atual que a Terra gira 365 vezes em volta do Sol, mas não é isso que acontece, de fato, tá? Tudo isso que nós vimos, assim, para nós marcarmos o tempo, né? As 4 estações do ano, os 7 dias da semana, todas essas coisas são formas de captação de tempo, de observação e percepção do tempo passar, tá? Mas na verdade o tempo nunca passou. O tempo, para Deus, o tempo ele não existe, entende? Para Deus o tempo não existe. Deus ele desdobra o tempo e o espaço. Ele não existe o tempo para Deus. Deus ele criou o conceito tempo dentro do nada. Então, essa questão de dias, horas, minutos, isso aí é uma forma de nós percebermos a variação dos acontecimentos que nos regem. Quais são esses acontecimentos? Sol, lua, estrela, certo? Para nós seres humanos, basicamente é isso. Céu, lua, estrela. Quantos sols, quantas luas, quantas estrelas passam por nós? E aí há um processo do tempo está passando, certo? Isso para nós é o tempo. Então Jesus ele existe antes mesmo do Sol, Lua e Estrela existir. Então Jesus ele está na eternidade, entende? Por quê? Porque o Sol, Lua e Estrela é que nos marca o nosso tempo. E Jesus ele existe antes do céu, da luz e das estrelas, porque ele que ajudou o Pai a criar o céu, a luz e as estrelas. Então ele é atemporal, entende? Ele está antes da eternidade, então ele é eterno, entendeu? Do conceito de tempo que nós entendemos, Jesus está além dele, porque ele que ajudou o Pai a criar esse conceito de tempo que nós temos como percepção. Então Jesus é eterno, mas não significa que Jesus Cristo não tem início. A Bíblia fala que Jesus Cristo teve início, sim, só que ele não é uma criação, né? Algumas religiões falam que Cristo foi criado por Deus, mas na verdade não é a palavra correta para usarmos com relação a Jesus. Jesus não foi criado por Deus. Jesus não é uma criatura. Jesus Cristo foi gerado. Por isso ele é o unigênito, tá? O único gênito, ou seja, o único daquela espécie. Ele sempre será o único dessa espécie. Por quê? Porque o Pai nunca vai gerar mais ninguém sozinho. Ok? O Pai sempre tem usado agora o Filho para criar e gerar, certo? Tanto é que a nova a congregação cristã, né, composta de judeus e gentios, espalhados pelo mundo, foram todos gerados por Espírito Santo, né? E esse Espírito Santo, o Espírito do Santo, o Mashiach, ele tem total hoje poder sobre ele. Então ele derramou na congregação o Espírito Santo e muitos filhos foram gerados ou nascidos por meio do Espírito. Então, quando hoje uma nova criatura vem à existência, como vai acontecer, né, como tem acontecido, todos em Cristo são uma nova criatura, de acordo com o apóstolo Paulo, Shaul, todos nós somos uma nova criatura, ou seja, nós fomos recriados, né? Por que nova criatura? Porque já existia o ser humano, certo? Já existia. A nova criatura, que é chamado na Bíblia por Paulo de Cristo, o homem, tá? Cristo, o homem, não é Jesus Cristo, né? O descendente de Davi lá, que morreu por nós, não. O Cristo, o homem, na Bíblia, é o conjunto, o qual Jesus é o cabeça, certo? É como se fosse aquela estátua lá do livro de Daniel, que você vem desembocando lá, na cabeça é o Nabucodonosor, mas você vai ver que até no final dos dedos lá, você vai ver várias e várias e várias e várias pessoas diferentes, reinos diferentes, fazendo parte de tudo aquilo ali, ok? Tudo aquilo ali significa o quê? Significa a estátua do Nabucodonosor, a estátua de ouro.
Então, o homem, Cristo, a nova criatura, o cabeça é Cristo, mas tem vários membros, tá? O corpo de Cristo tem vários membros, né? Aí Paulo falou, né, que ninguém pode desprezar o outro, né? Não é porque um é o olho, o outro é a boca, vai falar, eu não sirvo para você, ou você não serve para mim. Não existe isso. Cada membro, quer que seja uma célulazinha no corpo, ela é importante no corpo do Cristo. Então, o Cristo homem, a nova criação, ela tem sido criada, desenvolvida desde que Jesus Cristo ele batizou toda a congregação ali e tem ajuntado judeus e gentios em seu corpo, tá? Aí tá juntando pessoas, né? Vai estar montando. Então, na época de Jesus Cristo, Jesus era o cabeça, né? Que morreu, ressuscitou. Aí os apóstolos vieram o pescoço, né? E aí por diante, vocês entenderam, né? Aí vai até chegar no dedão do pé. Por isso que a serpente ela vai machucar o calcanhar do Cristo, certo? Isso é o que? É o ataque do anticristo no tempo final contra os cristãos que estiverem aqui na terra, né? Judeus e gentios. E aí vai estar ferindo o calcanhar de Jesus, do Cristo, certo? Aí, quando ele estiver completo, né, na parte do calcanhar e a parte do pé, aí é a hora do Cristo voltar com todo o seu corpo completo, com todos os salvos. Aí ele esmaga a cabeça do diabo no final dos 1000 anos, tá? Mas, até aqui esse ponto, né, que nós estamos falando aqui, você está vendo que Cristo, ele se esvazia para assumir a forma de servo, certo? Olha aqui, ó. Aqui está falando de novo forma, certo? Então, não tem como negar a pré-existência de Cristo no texto, por quê? Porque primeiro fala da forma de Deus, morfe. Morfes, a forma de quê? De escravo, doulos, escravo, de homem, de condição servil, certo? Então é uma metáfora, entendeu? É uma metáfora dizendo que Jesus ele existia, né, na forma do Pai e veio a existir na forma do homem, servo, tá? Servo. Só que para isso ele teve que esvaziar-se. Então, esvaziar-se é anular, privar de força, tornar-se vazio. Então, todo aquele poder, né, que ele tinha, aquela glória que ele tinha antes dele vir ao mundo, ele teve que entregar, né, de mão beijada, se esvaziou. Se esvaziou até se formar, né, num escravo, ok? Então, a vida que Mashiach tinha antes dele vir ao mundo era uma, ok? Aí algumas pessoas pensam assim, então quer dizer que o Mashiach ele perdeu ali então sua memória? Não. Não significa que Mashiach perdeu sua memória. Vamos lá. Quando ele nasceu como ser humano, o ser humano é uma matriz, tá? O ser humano é uma matriz. Nosso corpo é uma matriz. Então essa matriz ela tem leis, regras, independente, né, do ser humano ou da ser humano, da mulher, do homem. Existe uma regra de aprendizado, certo? O cérebro precisa aprender, né? O cérebro novo precisa reaprender tudo de novo. Então Jesus não nasceu falando, não nasceu sabendo tudo. Por quê? Porque ele nasceu como ser humano, ok? Ele se esvaziou. Quando ele se esvazia, tudo aquilo que ele tinha como ciência, naquele momento quando ele nasce como uma criancinha, não está mais presente. Por quê? Por que não está mais presente? Porque ele agora nasceu como ser humano. Ele não podia nascer como um super ser humano, não podia. Que já sabia tudo. Imagina Jesus Cristo já nascesse falando, já nascer andando, já nascer... Ele não precisava nem de mãe, nem de pai, né? Não, ele não seria um ser humano. Ele seria um super-homem, né? É diferente. Jesus ele não foi um super-homem. Ele era um homem perfeito, somente isso, certo? Mas ele era um homem, um total ser humano. Ele não era Deus nesse momento, né? Por quê? Porque a essência de Deus dele, ele tinha deixado. Porque ele se esvaziou. Então ele trocou a essência, entende? Ele existia na essência, na forma de Deus. Desde o momento em que ele vem para ser ser humano, ele abandona essa essência. Quando ele abandona essa essência, né, porque
Ser filho de Deus e ser filho do homem há uma grande diferença entre uma criatura ser filho de Deus e uma criatura ser filho de um homem. Mesmo sendo perfeito, o homem ainda tem a sua limitação da matéria. E essa limitação está ligada ao aprendizado. Mesmo Jesus Cristo sendo uma matriz perfeita, ele ainda tinha que reaprender tudo de novo. Como aprender a falar, como aprender a ler, como aprender a se inteirar com as pessoas, como qualquer criança humana precisa fazer. Então, neste momento em que Jesus ele nasce e cresce, ele tem que aprender. É nesse sentido que a Bíblia fala que Jesus Cristo aprendeu a obediência. Por que ele aprendeu a obediência? Porque, como Deus, Filho de Deus, ele não precisava aprender essa obediência, mas como homem, ele precisou aprender a obediência imposta aos homens, entendeu? Porque a obediência imposta aos filhos de Deus é diferente da obediência imposta aos filhos dos homens. Então Jesus ele nasce plenamente humano. Ele precisa conviver com humanos imperfeitos, pecadores, falhos. E ele tinha a Torá que ele tinha que seguir. Então ele precisou aprender a Torá, né? Embora ele tinha escrito a Torá com o Pai, né, nos céus, e ele tinha ajudado o Pai a transmitir a Torá aos homens e os anjos, né? Os anjos também partilharam do ensinamento da Torá. Mas quando ele estava criança, o cérebro dele precisou reaprender novamente todas as coisas que ele já tinha feito, ok? Porque ele já tinha uma vida pré-existente antes de vir à Terra. Quando ele se batiza, a Bíblia fala que os céus abrem, ele recebe o Espírito Santo e ele foi tentado, levado pelo diabo por 40 dias, né, para o ermo. Ele ficou de jejum esse tempo todo, certo? Muito possivelmente esse período ajudou o Mashiach a meditar em toda a sua experiência pré-humana, tá? Toda a sua experiência pré-humana de Mashiach nesse período de 40 dias de jejum, né, de oração. Por quê? Porque naquele momento ali ele foi ungido por Deus, tá? Ele recebeu o Espírito Santo de Deus, foi ungido de Deus, estava cheio de Espírito, ele estava possibilitado ali de executar obras poderosas. Embora existam alguns apócrifos que falam que Jesus Cristo realizou alguns milagres antes dessa ocasião do seu batismo, o que as escrituras sagradas, né, os evangelhos falam é que só aconteceu o milagre, o primeiro milagre, né, o milagre do vinho, após o batismo de Jesus, quando o Espírito Santo desceu a ele. Então, até aquele momento, ele era um ser humano como qualquer outro, porém sem pecado. Daí ele recebe ali o Espírito Santo, né, os 7 Espíritos de Deus descem sobre ele, como Isaías capítulo 11 menciona, e ele passa então a ser um humano perfeito, cheio do Espírito de Deus, dotado do Espírito Santo. Ok? Se um humano imperfeito, quando ele está com o Espírito de Deus, ele já faz maravilhas, né? Como o apóstolo Pedro, como o apóstolo Paulo, como o profeta Eliseu, né? Elias, esses homens que receberam grande porção do Espírito do Pai, realizaram coisas fantásticas. Imagina um homem perfeito, um homem amante da justiça, um homem que nesse momento da vida possivelmente ele já tinha amadurecido suficientemente para entender tudo que ele tinha passado com o Pai, porque ele faz referência à vida pré-humana dele várias e várias ocasiões no Novo Testamento. Embora existam pessoas que neguem isso, né, e até bons raciocínios quanto a isso, mas o Jesus é muito claro em nos dizer que ele esteve com Deus, que ele aprendeu de Deus, que ele ouviu de Deus, que ele veio porque Deus o enviou, certo? Se ele tivesse apenas nascido como um homem ali do zero, né, muitas coisas que ele falou perderiam totalmente o sentido, né? Então ele não estava falando coisa com coisa, né? Se o Mashiach simplesmente nasceu da mulher e daquele momento em diante ali, ele era o Mashiach, né? Ele era filho de Deus, né? Ele nunca tivesse existido antes, descaracteriza totalmente as coisas que Jesus Cristo falou sobre ele. Por exemplo, João capítulo 6, né? Ele fala que ele era o pão de Deus que desceu dos céus. Desceu dos céus. Ele era o pão que desceu dos céus, né? Então, se Jesus nunca esteve nos céus, né, ele estaria mentindo quando ele falou: ninguém de fato subiu ao céu, exceto aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, certo? Que é ele mesmo, né, o Filho do Homem, certo?
No livro de Enoque, por exemplo, lá menciona o filho do homem, né? Você pega a referência de Daniel capítulo 7, que vai falar do filho do homem, que é uma referência futura, quando ele volta e recebe o reino do pai, né? Ali é uma referência futura, clara. É claro que isso é perceptível ali, né? Mas no livro de Enoque, né, que é da onde que Daniel tira essas coisas todas, né? Ele recebeu a revelação, mas a mesma revelação que foi dada para Daniel também foi dada para Enoque. Lá você vê claramente se falar do Filho do Homem existindo na presença de Deus desde o começo, certo? Então o Filho do Homem sempre existiu na presença de Deus, desde que as coisas começaram a ser feitas no mundo e nos mundos, né? Vamos dizer mundos porque são muitos, né? Não são só um. Então o Mashiach sempre esteve ali escondido na presença de Deus e ele não foi revelado aos homens até a plena revelação dos tempos, a qual Paulo nos explica por meio de suas cartas da vinda dele como homem e o apóstolo João falando que ele se encarna, né? Então, é um conceito que é um conceito um pouco distorcido, né? Na grande maioria das pessoas, das religiões, é a reencarnação. Isso não existe, reencarnação, né? Pelo menos para nós, seres humanos, não. Mas um anjo, né? Um anjo pode encarnar várias e várias vezes se ele quiser, né? Se Deus permitir, ele pode vir, né? Quantas e quantas vezes os anjos vieram, né? E foram confundidos com homens, né? E depois eles somem de novo, desaparecem e assumem a sua real forma, né? Que nós não sabemos qual é. Mas quando ele esteve aqui na Terra, como ele se apresentou ao homem, ele estava como homem, né? Então, esse conceito de reencarnação para nós, de fato, não existe mais. Um anjo pode sim se materializar, né? Como um ser humano, pode comer, pode fazer o que ele bem entender, né? Quando Deus permite, claro, lógico, né? Então o Mashiach aqui está dizendo que ele se esvazia, assume a forma de servo, tornando na semelhança, olha só, o moioma, aquilo que foi feito à semelhança de algo, figura, imagem, semelhança, representação, certo? Então ele vem na semelhança, na imagem de homem, tá? Semelhança de homens. Ele existia na forma de Deus, vocês viram, né? Forma, morph, na forma de Deus, se esvazia, ou se nega, se anula, se diminui, para poder assumir uma outra forma. E essa forma é semelhante, é da figura humana. Então Jesus ele passa aqui por uma transformação, gente. Ele se transforma da forma humana, Deus, né, forma de Deus, para uma forma puramente humana. Tinha que ser assim, senão não faria sentido o que a Bíblia fala. E reconhecido em figura humana. Quer dizer, todos nós, né, sabemos que os apóstolos que conviveram com Jesus testemunharam que ele veio em carne. João, o apóstolo, falou que tinha alguns ali que estavam ensinando que Jesus Cristo tinha vindo em espírito, que era um espírito ali que estava se encarnando, né? Não é o que aconteceu, tá? O apóstolo João fala que Jesus Cristo veio em carne. Todo mundo que negar que ele veio em carne tem que ser amaldiçoado. A gente não deve nem receber em nossos lares. Certo? Tá vendo? Na figura antropos. Ele veio não na figura de animal ou na figura de ave, mas na figura antropos, de homem, certo? Há até salmos que falam sobre isso, né? Pois pouco menor que o fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Aqui está falando dos seres humanos, né? Que foram feitos menores que os anjos. Bem, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua alma em resgate de muitos. Então, o Filho do Homem veio, né? Veio de onde? Dos céus, certo? Ele veio dos céus. É isso aí. Então, que está falando da forma humana de Jesus, né? Que ele teve. E assim mesmo se humilhou. Claro que um Deus, gente, pensa bem, ele era Deus com o Pai, né? Filho de Deus. Para ele assumir a forma do ser humano, ele se esvaziou, ele se humilhou, né? Era uma humilhação, né? Imagina se você tiver que
assumir a forma de um leitão, ou assumir uma forma de uma cabra, ou assumir uma forma de um cachorro, né? Isso não seria humilhante para você? Porque você é feito de uma estrutura muito mais superior, né? Não estou desmerecendo o cachorro, o gato, o cavalo, o leitão, não estou desmerecendo. Mas o ser humano, ele é feito num grau elevado com relação aos animais, entendeu? O ser humano ele tem uma glória maior que os dos animais. Não que os animais têm que ser maltratados, não cuidar, não. Os animais têm que ser bem tratados, bem cuidados e amados. Mas nós temos uma, uma forma superior a eles. Talvez se fosse possível nós assumirmos uma forma inferior, né, por exemplo, de um sapo ou de um rato, isso para nós seria algo humilhante. Por quê? Porque nós éramos um humano. Agora nós vamos ser um rato, né? Ou um cachorro, ou um gato, ou um sapo, ou uma lebre, né? É só para vocês entenderem aqui a ilustração que eu estou fazendo. Jesus ele existia numa forma maior e melhor e mais poderosa para existir em uma forma menor. Aqui a Bíblia usa a palavra escravo. Entendeu? Servo. Doulos, um escravo, certo? Então é humilhante, né? E tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Quer dizer, esse processo, né, que Mashiach teve que passar, esse processo que Mashiach teve que passar, ele envolvia a obediência. Por quê? Porque na forma de homem, ele estava sujeito a todas as normas impostas ao homem. Era diferente quando ele vivia como o filho de Deus. Porque lá ele era a autoridade máxima com o pai, né? Depois do pai, ele que dava a palavra final. Agora não, agora ele era só mais um humano aqui na Terra. Sujeito a ter que pagar imposto, como ele pagou imposto. Sujeito a obedecer a Torá, como ele obedeceu a Torá. Sujeito a ter que dormir, descansar, como ele dormiu e descansou. Porque embora ele era perfeito, o corpo físico ele tem um processo natural implícito que Deus ele deu, que tem que descansar. É lei da física. Então ele tinha que respeitar a lei da física, ele tinha que descansar, ele tinha que comer, ele tinha que beber. Tanto é que depois dos 40 dias ele estava exausto de fome, né? A ponto de Satanás propor para ele transformar pedras em pães. Então, quer dizer, ele estava precisando de comer. O corpo dele, físico, embora ele era o filho de Deus, né, ali em forma de homem, ele sentia fome, pô. Entendeu? Não tinha o que fazer, ele tinha que comer, senão ele morria. Mesmo ele sendo perfeito, se ele ficasse sem comer, ele chega uma hora que o sistema do corpo humano ele entra em colapso. Simplesmente por quê? Porque falta de água, falta de comida, entra em colapso, morre. O corpo pode ser perfeito, mas ele morre. Não significa perfeição, ser perfeito, que você não precisa obedecer certas regras básicas de funcionamento. E o corpo humano ele sempre vai necessitar de regras fundamentais, que é comer, beber, dormir. E isso o Mashiach perfeito teve que fazer. Então ele teve que aprender a obediência. Essa obediência, quando falamos, né? Às vezes a pessoa só acha que está ligado a obedecer assim, ó, faça minha ordem, e vai lá e obedece. Não, em Jesus a obediência dele se tornou em todos os sentidos. Ele teve que obedecer o processo natural do corpo humano dele, que era diferente do corpo que ele tinha quando ele estava nos céus com o Pai, que era um corpo poderoso, que talvez não tinha fome, não tinha sede, não tinha nada, não tinha sono, não precisava descansar, não ficava exausto. Agora ele estava ali esvaziado, né, em um corpo limitado. Perfeito, sim. Limitado também. O corpo era perfeito, mas era limitado. Perfeito porque não tinha doença, não tinha velhice. Jesus, se não tivesse sido morto, ele estaria até hoje aí. Ele seria o humano mais velho, né, que já existiu, 2000 e tantos anos. Ia fazer 2000 anos agora, né? Ou já fez 2000 anos, sei lá. Então ele seria 2000 anos e pouco, né? Se não tivesse matado ele. Por quê? Porque o corpo dele simplesmente, gente, não adoece. O corpo dele não envelhece. O corpo dele se renova diariamente. O corpo dele, o corpo perfeito do homem, ele não nasceu para
definhar-se. Ele sempre vai renovar, as células renovam, e ponto final. Alimenta, dorme, come, vive. Alimenta, dorme, come, vive. Nunca iria adoecer, nunca iria passar por esse tipo de problemas. Então Jesus Cristo ele morreu por falta de sangue, né? Todo mundo sabe, todo mundo estudou sobre Mashiach, sabe que ele morreu ali de falta de sangue. O sangue dele escorreu todo, né? E sobre a terra, né? O sangue do Mashiach lavou a terra que estava suja do pecado. Então, ele morre porque ele perde o sangue. Já você não tem o sangue, você não tem como mais o corpo funcionar. Simplesmente assim. Então Jesus morreu, por quê? Porque não tinha mais como o oxigênio ser levado ao seu cérebro. Aí quando o cérebro para, a pessoa morre. Simplesmente isso. Os órgãos entram em falência. Então ele entrou em falência quando ele se sacrificou por nós. E ele teve que obedecer essas leis. Não é só obedecer a Torá que ele teve, que ele obedeceu com perfeição a Torá, né? Não é só obedecer as leis do país judaico, né? As leis que os judeus tinham para seguir. Não era só isso. Ele tinha que obedecer leis fundamentais da vida, que antes ele não precisava, porque ele era um ser poderoso com o Pai nos céus, filho do Deus vivente. Então ele teve que aprender isso. Ele não era possível ele aprender isso na sua forma anterior, porque como forma anterior, ele não teve fome, ele não teve sede, ele não teve perseverança. Porque quem que era doido de dar um tapa na cara do Filho do Deus Todo-Poderoso lá nos céus? Nem Satanás em toda a sua ousadia faria uma coisa dessa. Então não tinha como, o ambiente para Cristo ali era impropício para ele aprender. E por que ele teve que vir para aprender? Porque ele seria o responsável pelo julgamento. A Bíblia fala que Deus ele deu todo o julgamento na mão de Jesus. Deus não vai julgar nada, Jesus vai julgar todas as coisas, certo? Só que como que você vai julgar algo que você não conhece? Deus é diferente, o Pai. O Pai, ele sabe o que é ser um ser humano, mesmo sem precisar de ser. Porque o Pai criou o ser humano, todas as partículas, todas as coisas, é provinda do Pai, entendeu? O cérebro humano, o Pai conhece perfeitamente. Todos os detalhes de uma pessoa, o Pai conhece. Tudo que permeia a pessoa, o Pai conhece. O Pai tem ciência de tudo. Então, para o Pai julgar é muito fácil, mas o Pai não desejou julgar. O Pai desejou dar o julgamento ao Filho. Certo? O Pai, ele estala o dedo e todo mundo está julgado, gente. Tem quem é absorvido, tá ali quem é julgado e pronto. Mas Deus, ele permitiu que o Filho fizesse isso. Só que para o Filho fazer isso em perfeição, né, já que o Filho não tem a mesma ciência que o Pai, né, o Filho não tem, tá? Tanto é que quando ele esteve na Terra, ele falou que tinha coisas que ele não sabia, né? O dia e a hora, por exemplo, na época que ele esteve na Terra, ele não sabia. Ele não tinha ciência disso. Hoje ele tem, com certeza ele tem, mas naquela época não. E existe coisas que o filho não sabe, que somente o pai sabe. Existe muitas coisas aí que só tá na cabeça do pai. E o filho não sabe. Então não podemos dizer que o filho é onisciente. O filho não é onisciente. O filho não sabe todas as coisas. Tanto é que o filho aprende do pai. A Bíblia fala isso. Que o filho aprendeu do pai e falou. Eu não falo nada da minha própria iniciativa, mas eu só falo aquilo que eu vi o meu pai fazer e falar. Então há um processo de aprendizado de alguém que sabe e de alguém que aprende do que sabe. E o pai sabe, Jesus aprendeu do que sabe, Jesus Cristo fala não da sua própria iniciativa, mas das coisas que o pai falou. Então aí você vê que há uma diferença, né, do conceito de trindade que as pessoas têm por aí. O filho, mas o pai não faz parte de uma trindade, entendeu? Nem triunidade, né? É a família de Deus, certo? Que leva o nome YHWH. Tanto o pai quanto o filho também levam esse nome, mas são pessoas distintas, diferentes. O pai e o filho é filho e ponto. Não tem como nós queremos fantasiar sobre isso. E ele foi obediente até a morte, tá? Então ele teve que obedecer às leis físicas, obedecer à santidade, obedecer à lealdade, até mesmo no ponto de ver sua vida se esvairir por meio de seu sangue sendo derramado na terra gota por gota. É a morte na cruz, que é uma das piores mortes que existe, tá? Então, gente, isso aqui nos prova o quanto Jesus nos amou. Porque aqui fala que ele se esvaziou, quer dizer, ele decidiu se esvaziar. Não foi algo que foi proposto pelo Pai, foi ele que decidiu, ele que se
pôs. Ele se pôs em fazer. Ele fala, né? O filho do homem, ninguém tira a vida do filho do homem, mas eu a entrego e recebo novamente. Jesus Cristo fala isso, né? Quer dizer, ninguém tirou a vida de Jesus. Ele mesmo se entregou por nós. Entendeu? Ele mesmo se entregou, ele mesmo se esvaziou, ele mesmo também, pela questão do fato dele ter dado a vida, ele também podia receber de volta. Então ele mesmo retorna à vida por meio da rua Hakadosh do Pai. O Pai ressuscita o Filho por meio da rua Hakadosh. E o Filho ressuscita, recebe de novo a vida que ele perdeu ali por nós. Bom, vamos agora para o texto de Colossenses, tá? Já vimos aqui então sobre Jesus, né? Jesus Cristo, a morte dele, a cruz, o aprendizado que ele teve que ter, né? O sentido desse aprendizado, por que ele teve que aprender, ele teve que aprender a obedecer, né? Então, tudo isso nós já vimos. Agora nós vamos ver Colossenses capítulo 1, tá? Presta atenção. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, o perdão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Vamos dar um pause aqui. O Deus invisível é invisível para quem? Primeira coisa que você tem que entender. Para mim, para você, para nós seres humanos. Por que ele é invisível? Porque nós temos uns céus aí entre nós e ele, né, em um oceano, de acordo com as escrituras, sobre nós. Então, não tem como nós vermos ele, né? Mas se ele viesse aqui, nós o veríamos, entendeu? Por quê? Porque ele é invisível, não porque a gente não consegue vê-lo. Ele é invisível porque ele mora em um lugar que nossos olhos não alcançam. Por isso que Deus é invisível, entendeu? E possivelmente se ele viesse, o nosso olho não está preparado para vê-lo. Então, a gente possivelmente ficaríamos cegos, né? Possivelmente. Ou não, né? Não sabemos. Mas o invisível na Bíblia muitas vezes significa não que ele seja invisível em si, mas que nós não podemos o ver por causa que nós não estamos na sua presença. Tanto é que os profetas, quando viram a imagem de Deus, eles descrevem um ser, né? Senão eles não viriam nada, né? Eu tô vendo João foi levado para os céus, né, em espírito, e aí ele fala lá que viu, né, a presença de Deus, o trono de Deus e tudo, e ele descreve o que ele viu. Então, existe ali sim, né, uma forma de Deus existir, né, que as pessoas viram. E sempre da mesma maneira, tá? Toda vez que for descrito a pessoa de Deus, sempre é descrito da mesma maneira. Então, porque realmente é daquela forma, certo? Então, Jesus é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, se nós não conseguimos ver a Deus porque ele é invisível, porque ele mora em uma outra dimensão, né? Jesus nós podemos, porque Jesus Cristo veio. Quer dizer, nós ali, o apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo, Pedro, João, tudo viram Jesus, né? Paulo, não tenho certeza se ele viu Jesus, mas ele deve ter visto, porque Jesus Cristo foi uma pessoa muito comum ali nos dias dele, né? O apóstolo Paulo foi pouco tempo depois de Jesus, então ele deve ter visto Jesus, né? Talvez ele podia ser, talvez um jovem, né? Alguma coisa parecida, mas ele possivelmente ele viu Jesus, né? Mas Jesus é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, o Deus que nós não vemos, Jesus ele é a própria manifestação daquele Deus, né? Por isso ele fala, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Tá vendo? Primogênito. Se você pegar essa palavra aqui, vamos pegar o texto aqui, né? Aqui, vamos na mesma Bíblia lá, árabe. Primogênito. Aqui, ó. A palavra grega tá aqui. Vamos... Não sei se eu configurei aqui. Aqui. Primogênito. De um ser humano ou de animal. De Cristo, o primogênito de toda a criação. Tá? Primeiro ser, tá? É claro que a palavra primogênito, ela pode também significar outras coisas do que o primeiro, né? Você vê na Bíblia algumas pessoas assumindo o posto de primogênito sem ser o primeiro ser, sem ser o primeiro gerado. Mas aqui, quando está falando de toda a criação,
Aqui ele tá referindo sim a alguém que veio primeiro de toda a criação, tá? Por quê? Vamos lá, porque o contexto indica isso. Embora existam primogênitos, tá? Existam sim primogênitos que não são primeiros em nascer. Talvez um outro vídeo a gente pode estar falando só sobre isso. E tá trazendo exemplos, né? Mas nesse caso aqui, nesse contexto aqui, tem que analisar o contexto imediato, não o contexto de fora do texto. Vamos primeiro analisar o contexto do texto. Jesus Cristo é o primeiro, primeiro que veio à existência? Vamos dizer assim? Podemos dizer que sim, por quê? De toda a criação. Quer dizer, todas as outras criações vieram depois dele, certo? Pois nele, nem quem? Em Jesus, foram criadas. Tá vendo? Em Cristo foram criadas. Não se fala que Cristo foi criado. Fala que Cristo foi o primeiro gênito, o primeiro ser gerado. Mas as outras foram criadas. Por meio de quem? Por meio dele. Pois nele foram criadas todas as outras coisas nos céus e sobre a terra. Então, os anjos, né? Essas outras coisas todas foram criadas por meio, intermédio de Jesus. Né? Vamos nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis. Quer dizer, vamos dar um exemplo aqui na terra de coisas visíveis e coisas invisíveis. A terra tem um monte de coisa visível e coisa invisível. Ó. Visível: árvore, plantas, animais, água, metais, tudo visível. Agora invisível: gases, não conseguimos ver, calor, frio, magnetismo, eletricidade, né? Então coisas que são invisíveis, mas existe, está aqui na Terra, entendeu? Então nos céus também tem coisas visíveis e coisas invisíveis nos céus, entendeu? Coisas invisíveis a nós e até para os seres que vivem lá também, eles não têm percepção de coisas invisíveis lá. E Deus tem essa percepção, Deus sabe, Deus que existe, que Ele criou, Ele e Jesus sabe. Mas os anjos vivem e não sabem. É igual nós, os seres humanos, né? Nós vivemos na Terra, tem coisas visíveis e coisa invisível aqui. Nós aprendemos agora a ter percepção das coisas invisíveis. Por exemplo, o homem tem dominado coisas invisíveis, como a eletricidade, como a telecomunicação, né? O homem conseguiu dominar o invisível, conseguiu controlar o invisível, entendeu? Mas por muitos e muitos anos, o invisível existiu, mas o homem não se apercebia dele, não sabia que era possível controlá-lo, como a eletricidade. Então, na medida do tempo foi passando, o homem conseguiu aprender a controlar o invisível por observação. Eles observavam que existia aquilo ali, mas não sabia como que era, porque não conseguia ver, né? Mas eles observavam efeitos daquilo ali, né? Então eles começaram a aprender, né, estudar, né, por fim eles conseguiram manipular coisas invisíveis como a eletricidade, né? A ponto de hoje nós temos tecnologia. Então, da mesma forma, existem muitas outras coisas também que estão invisíveis ainda, que nós não conseguimos manipular ainda, porque nós não entendemos a interação delas com a nossa vida atual. Mas elas existem e estão por aí, tá? Estão por aí o tempo todo. Jesus sabe onde é que tá, Deus sabe onde é que tá, eles conseguem ver essas coisas. Nós não conseguimos, tá? E Jesus, por meio de Jesus Cristo, olha, ele criou. Aí ele também fala quais são essas coisas também, ó. Exemplifica, tá? Ele dá exemplo. Sejam, aí fala, tronos, tá? Tronos aqui significa assentos, cadeira estatal. Esses tronos, pessoal, a gente fez um estudo no canal já, mas só mencionando para vocês aqui, ó. Tronos é uma hierarquia de anjos, tá? Anjos, tronos. Existe anjos de montaria, tá? Como, vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Um cavalo, tá? Um cavalo é uma criatura de montaria. Foi feito especialmente para montaria, certo? Do homem. O homem monta no cavalo. E é perfeito, dá certinho para o homem montar no cavalo. Parece que o cavalo foi feito exatamente para isso, para o homem montar nele, né? Então existem animais de montaria. Então nos céus também existem seres, né, criaturas. Nós resumimos sempre como anjos, tá?
Anjo significa mensageiro. Mas nem todos os anjos são mensageiros. A grande maioria são apenas espíritos, tá? E nessas centenas de bilhões de seres que existem nos céus, não pense que é diferente daqui da Terra. A Terra é um reflexo das coisas que estão nos céus. Então você vê aqui na Terra várias e várias formas de vidas. Animais, tá? Nós definimos como animais, seres vivos. Né? E dos animais ainda tem subespécies. Tem os aquáticos, tem os mamíferos, tem os anfíbios. E aí tem uma variação enorme de seres. E fora aqueles que foram extintos, que nós não vemos mais. Né? Criaturas formidáveis. Então, da mesma maneira, nos céus também há muitas criaturas, tá? que foram criadas para exercer determinadas funções. Tá? Por isso que a Bíblia fala do anjo do sol, né? Um anjo que fica só no sol, regulando o sol. O livro de Enoque conta sobre isso. O anjo que ficava só, os anjos que ficam só por conta de fazer o sol girar da forma certinha que ele tem que girar, sem atraso nenhum. Eles foram feitos só para isso, entendeu? A vida deles não tem prazer mais em nada nessa vida, a não ser apenas fazer o sol, a lua, os processos da vida funcionarem, entende? Então, quando a gente acha anjos, né? Anjo, a gente tem uma ideia totalmente equivocada e errada sobre o tema. Na verdade, o que a Bíblia nos mostra, os livros mostram, é que existe anjos para tudo, né? Anjo do sol, anjo da lua, anjo das águas. Então, a vida é regida, né? A vida desse mundo é regido por processos feitos por anjos, muitas vezes. Ok? É uma coisa que é bem atestado no livro de Enoque. Então, Cristo criou tronos, Cristo criou soberanias, tá? Essa palavra aqui, soberanias aqui. Criotes, tá? Domínio de poder, senhorio. Então, há uma classe angélica, né, denominada soberanias. Também principados, príncipes, né? Potestades, essa aqui talvez seja a que vocês mais conhecem, potestade. Certo? Potestades. Paulo fala das potestades do ar, né? Existem umas potestades aí que vivem no ar. Não entendemos muito bem isso, mas eles vivem acima de nós. Há uma morada acima de nós, das potestades dos ares. Tá? Aí beleza, aí Paulo fala tudo, tá? Tudo foi criado por meio dele. Olha aqui. Aqui está falando por meio. Criado por meio dele. Através, tá vendo? Através. Tudo foi criado através dele. E para ele. Então tudo que existe, gente, foi criado por meio de Jesus. Entendeu? Deus ele poderia ter criado tudo sozinho, mas Deus ele quis criar por meio de Jesus. Por quê? O texto responde. E para ele. Então tudo foi criado para Jesus. O único motivo de nós existirmos, seres humanos, animais, anjos, o único motivo que nós existimos é porque Deus resolveu criar para o seu filho. Entendeu? Deus ele gerou seu filho, teve uma família, certo? E ele resolveu criar coisas para o seu filho. E aí ele aproveitou e usou o filho, né, para ajudá-lo na criação. Então, por meio de Jesus, Deus ele criou o mundo. Quando a Bíblia fala que Deus fez tudo sozinho, entendeu? Lá no livro de Isaías, tem que ser entendido nesse contexto. Porque, na verdade, quem fez tudo foi Deus, o Pai, entendeu? Todos os projetos veio da cabeça do Pai, entendeu? O elefante, o leão marinho, os anjos, as potestades, os tronos, as montarias angélicas, né? As formas de vidas que existem fora de nosso planeta, certo? Tudo isso foi arquitetado na mente do Pai. Só que quando o pai passava para o filho e ordenava o filho fazer, o filho ia fazendo, pegando o projeto ali e construindo. Muitas vezes o filho nem sabia o que aquilo ali dava. Depois, quando ele via o resultado, ele ficava espantado. De onde está isso? Lá no livro de Provérbios, capítulo 8, fala que a sabedoria, né, personificada ali, que é o filho, é o Mashiach, né,
fala que ele ficou espantado com o mundo habitável que o Pai havia criado. Então, quando Deus começou a criar, né, a expansão, a separar as águas, o filho não sabia o que iria acontecer, entendeu? Ele não sabia o que sairia dali. Ele estava ajudando o pai, estava feliz, estava regozijando, né, dia e noite perante o pai, como diz lá no livro de Provérbios. Mas quando as coisas começaram a acontecer e as coisas aí ele começou a ter noção da grandiosa e profunda sabedoria do pai, entendeu? Que não era dele, o conhecimento não era dele, de Jesus. Ele fazia, aprendeu, tá? Ele aprendeu tudo que acontece, tudo que existe, ele sabe agora como é que funciona. Ele é esperto, né? Ele aprendeu tudo. Mas o conhecimento não veio dele, não veio da cabeça dele. Entendeu? Não foi ele que criou aquele conhecimento. Aquilo já estava na mente do Pai. Por isso que a Bíblia fala que o Pai que é o criador de todas as coisas. Por isso que a Bíblia fala que Deus criou tudo sozinho. Entendeu? Não é que ele não teve uma ajuda. Não é que ele não teve uma ajuda. Ele teve. Mas a ideia veio de quem? A motivação veio de quem? A vontade veio de quem? Do Pai. Vou dar um exemplo para você entender isso aqui, da maneira mais simples possível. Deus, a Bíblia fala que Deus criou o homem. Mas todos nós fomos criados por Deus. Mas Deus criou todos nós? Não. Deus só criou o homem. Os outros homens foram se reproduzindo por meio de sexo, né? E hoje estamos aí. Mas não significa que Deus não nos criou, que nós não somos criatura de Deus, né? Ah, eu sou criatura do meu pai. Não é criatura do seu pai. Seu pai só teve relação com sua mãe e te gerou, né? Mas aquilo ali não vem dele, aquilo ali vem do desejo do Pai, entende? Do Pai dos céus. Então, embora o ser humano participe, né, da criação de outros seres humanos, nós participamos, tá, gente? Nós, como Jesus Cristo, né, Jesus Cristo participou de todas as coisas. Mas os seres humanos participam da cocriação. Por isso que é tão sagrado a questão do ter filho. Quando você tem filho, você está coparticipando com o Pai na criação. Você está gerando vidas. Quando um homem e uma mulher se juntam numa relação sexual e geram uma criança, aquilo ali é sagrado. Aquilo ali é a vontade de Deus sendo feita por meio do homem e da mulher. É a vida de um ser que vai vir por meio da unção de duas pessoas. Por isso que temos que levar o casamento a sério, as relações a sério. Por isso que Deus ele abomina as relações sexuais promíscuas. Porque nós estamos lidando com vida, estamos lidando com coisa sagrada. Não é um negócio para brincar, entendeu? Não é só para sentir prazer. Tem o papel do prazer? Tem. Num relacionamento sadio, num casamento sadio, é muito prazeroso. Mas o sexo em si não é só para prazer sexual do ser humano. É para procriação, é para vida. Estamos falando de seres humanos que vão nascer daquilo ali. Seres humanos, filhos de Deus, a imagem e semelhança do Pai. Entendeu como é que é? Sério o negócio? Então nós coparticipamos com Deus na criação. Quando nós geramos um filho ou uma filha. Você que é pai ou mãe aí, você coparticipou com Deus na criação de um novo ser. Mas você não é o criador daquele filho. Você não é o criador. Entendeu? O criador, é o Pai. Então, gente, da mesma forma, Jesus, quando ele é usado por Deus, né? Alguns não gostam dessa palavra, que acham que está desprezando e menosprezando a Jesus. Não é, não estou menosprezando. Jesus, ele participou em todas as criações de Deus, então ele é o co-criador junto com o Pai. Mas que fique claro, as ideias não são de Jesus. As ideias não vieram de Jesus. O poder não veio de Jesus. Deus ele deu o poder para Jesus executar a sua palavra, a sua ordem. Entende? E ele fazia, né? Mestre de obras. Essa é a grande diferença, pessoas, daqueles que não acreditam na Trindade. E o motivo do porquê deles não acreditarem, como eu. Porque a Bíblia é clara sobre esses assuntos, né? Quando nós pegamos e olhamos do ponto de vista bíblico, nós vamos perceber que Jesus Cristo é divino, é Deus, tá? Ele estava com Deus e ele era Deus. João capítulo 1, né? Ele estava com Deus e era Deus. Quer dizer, então Jesus é preexistente, ele estava com Deus. Desde o princípio, ali não é a palavra da criação.
Ali é Jesus, porque o apóstolo João, capítulo 1, versículo 14, fala que a palavra se encarnou e morou entre nós. Então está falando de Jesus. Então Jesus já existia antes. Antes de se encarnar, ele era Jesus, né? Ele era Jesus sem encarnar. Depois ele se encarnou, se tornou Jesus homem, certo? Que se esvaziou. Paulo explica isso, nós acabamos de estudar. E depois da ressurreição ele é glorificado. Então hoje ele tem uma nova forma, né? Ele continua sendo homem, mas ele também agora é Deus, porque ele foi glorificado, né? E exaltado, certo? Ó, pelo qual também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome, tá? O nome YHWH, que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, ou seja, Yod-He salva, Jesus significa isso, Yod-He salva, se dobre todos os joelhos nos céus, tá vendo? Nos céus quem? Todos, gente. Tem criaturas nos céus que nós não fazemos noção de tantas criaturas que existem nos céus. Na terra também tem. Você sabe que são essas criaturas? Os animais, nós. E debaixo do chão. Então tem gente até debaixo da terra. Pra você ver, né? O estudo do Terron aí que eu tô fazendo no canal, tô falando muito sobre isso, tá? Então eles também vão ter que reconhecer Jesus Cristo como rei, sobre autoridade sobre tudo, sobre todos. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus o Pai. Tá vendo? Então toda língua tem que confessar Jesus como Senhor. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Eu confesso Jesus como meu Senhor. Você também pode confessá-lo como seu Senhor em seu coração. Isso tudo para a glória de Deus o Pai. Tá vendo? Quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor, a glória vai para o Pai. Tá vendo? Olha. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então, quando fala de Deus, assim, na plena sentido da palavra, Jesus, ele não é o mesmo Deus que o Pai, tá? Para nós, apenas um só Deus, o Pai. De quem é tudo e para quem nós vivemos. E há um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas, e nós por ele. Tá vendo? Então, o Deus Pai é o único Deus, tá? O único Deus, vamos dizer assim, pleno em todos os sentidos. O Criador, o gerador da vida, o dador da vida, o início da vida, entendeu? Ele é a vida. Ele é a vida. Ele é a vida em pessoa, né? Tanto é que ele gera o seu filho, certo? A primeira afirmação criativa de vida acontece quando o pai gera o filho. Tá vendo por que Jesus Cristo é o marco? Jesus é o marco de tudo, gente, porque o Deus sempre vivo sempre existiu, mas o marco do início da vida inteligente inicia-se com Jesus. Jesus é o marco. Quando Deus o gera e ele vem à existência, completamente capaz de aprender do Pai, né? Ali está o princípio de tudo. Por isso que todos os textos bíblicos testemunham que Jesus é o primogênito, o princípio da criação de Deus, tá? O princípio da criação da vida começa com Jesus. Porque o Pai sempre já existiu, né? Para frente e para trás sempre vai existir. O Pai ele sempre existe, sempre existirá. Então, quando Deus ele gera o Filho é a prova perfeita da capacidade do Deus vivo de dar vida a outros seres de forma inteligente e sustentável. Ok? Por isso que Deus é o Pai e o Senhor é o Senhor Mashiach, o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Ok? É isso, pessoal. Que estudo bom, né? Uma conversa legal aqui. E a gente gosta muito de falar sobre Jesus, né? Sobre o Pai de Jesus, sobre a vida que nos foi dada por meio da fé e confissão do nome do nosso Senhor Jesus, Yeshua, tá bom? A graça e a paz seja com cada um de vocês.